concentração, adrenalina, velocidade. E um nome desponta no campeonato da Fórmula Indy deste ano, Hélio Castro Neves. Um showman dentro e fora das pistas. Ídolo brasileiro em terras americanas, Helinho já inscreveu seu nome entre os grandes do automobilismo mundial. Em 16 temporadas, ele chegou 27 vezes ao lugar mais alto do pódio e conquistou 3 vitórias no templo sagrado das corridas, as 500 milhas de Indianápolis. Hélio ganhou as 500 milhas, Hélio Castro Neves. Após cada bandeirada, o brasileiro comemora de uma maneira bem peculiar, escalando o alambrado. Por isso ganhou o apelido de Homem-Aranha. Mas Helinho não usa os pés apenas para pisar fundo. Ele decidiu encarar um desafio em outra pista, a de dança. Participou do programa de TV americano Dançando com as Estrelas e, com um gingado de dar inveja a muitos bailarinos, arrebatou mais um troféu. Em 2009, travou uma dura batalha com a Justiça dos Estados Unidos, acusado de fraude fiscal por não declarar mais de 5 milhões de dólares em impostos. Foram meses de angústia com um final feliz. O piloto foi absolvido por todos os jurados. Ele vem ao Canal Livre para falar do ótimo início da temporada, em que lidera com 99 pontos. E também da expectativa para a prova da semana que vem, a Itaipava-São Paulo Indy 300 Nestlé. O ano promete e, quem sabe, Hélio Castro Neves leve o único troféu que ainda falta em sua prateleira. Boa noite. Para entrevistar o piloto Hélio Castro Neves, estão comigo aqui na bancada os jornalistas Fernando Mitre e Luciano do Vale. Hélio, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Bom, até 1994 o automobilismo estava no gosto do brasileiro, era um esporte popular. Depois disso veio perdendo paulatinamente a graça, porque os brasileiros perderam a proeminência. Nós vamos voltar a ter aquele gostinho na boca que nos deixava o Ayrton Senna? Olha, primeiro eu gostaria de dizer que é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite, estou muito contente de estar voltando ao Brasil e ter essa recepção maravilhosa. Para nós brasileiros, obviamente, o automobilismo, depois do Ayrton, perdeu muito, mas, inclusive, um dos motivos de eu estar correndo hoje é pelo fato do Ayrton Senna. Acho que a minha geração, quando viu o Ayrton, muita gente admirava e admira até hoje o que ele fez pelo país. E espero que, não só na Fórmula 1, mas principalmente na Fórmula Indy, o Brasil está sendo muito bem representado por outros, foi bem representado por grandes pilotos e agora eu, o Tony, a Bia, esperamos ainda continuar mais para frente. Tem muita coisa e muita alegria ainda que os pilotos brasileiros vão dar para os fãs brasileiros. Hélio, você chega ao Brasil agora liderando, né, a Fórmula Indy com 99 pontos, tem o Takuma Sato com 93 logo atrás. Em Long Beach as coisas não correram muito bem, né? Houve lá um acaso, um azar que atrapalhou, né? Mas você continua na liderança. E aqui em São Paulo, você está esperando o quê? Você está preparado em que termos? Parece que houve uma mudança na equipe, houve uma renovação ali. O que você tem de novo para nós? O momento está sendo muito bom, né? O que aconteceu em Long Beach são coisas de corrida realmente que inesperadas e até que a gente transformou uma corrida que estava para ser um limão bem azedo e acabou virando uma limonada, para te falar a verdade, porque a gente conseguiu sair entre os 10 primeiros e na liderança continuando na liderança do campeonato. A mudança que a gente fez internamente dentro da equipe este ano foram alguns integrantes dentro dos meus mecânicos e também engenheiro. Eu tinha um engenheiro praticamente há mais de 6 anos comigo, e uma coisa boa, porque ele te conhece praticamente da maneira que você gosta um acerto do carro. De outra maneira, talvez a parte negativa é que você acaba se acomodando, tanto ele quanto a mim também. Então, eu acho que essa renovação agora com um engenheiro mais novo, alguns integrantes preparados, então torna o que a gente acha que é possível uma expectativa muito grande para essa corrida aqui em São Paulo, que
que eu espero dar essa alegria bastante. E como eu disse, não somente eu estou representando o país, mas temos também outros grandes talentos, como o Tony e a Bia, também com uma grande chance de vencer a prova. Hélio, diga uma coisa, muita gente aqui no Brasil, com os exemplos da Fórmula 1, que existe um primeiro piloto, um segundo piloto, às vezes há uma inversão de posição que ninguém aguenta mais. Mas o Roger, como é que pensa, né? A nossa querida Penske? Lá quem estiver andando vai para frente e fim de papo. É verdade, Luciano. Você tem experiência suficiente e viu muita coisa acontecer e não mudou. O Roger é um cara que realmente ele quer ver o talento, ele quer ver o piloto vencer a prova. Então, nesse sentido, principalmente no começo da temporada, dependendo da situação também, mas quando é uma briga por vitória, dentro da equipe a gente não tem regras não, pelo contrário, é o melhor, o piloto que tiver em condições bem vai vencer e não vai ter ordem de equipe como acontece na Fórmula 1. O telespectador certamente gostaria de saber quais são as características da Fórmula Indy e o que é que diferencia a Fórmula Indy da Fórmula 1. Quer dizer, parece que a Fórmula Indy é mais competitiva, a gente tem essa impressão. É uma impressão. Agora, por que ela é mais competitiva? Não é uma impressão, é o fato mesmo. A categoria é muito mais competitiva. Por quê? Os carros são iguais. Então, praticamente você, o Luciano, todo mundo aqui teria o mesmo carro. As equipes é que diferenciam, o piloto também. Motores, hoje nós temos o motor Chevrolet e o motor Honda na categoria. E os pneus são Firestone. Então, praticamente, a igualdade predomina nesse tipo, o que é diferente da Fórmula 1. A Fórmula 1 você constrói o próprio carro, os pneus são iguais, mas quando você desenvolve um carro, o que você gasta muito dinheiro, a tecnologia é muito maior, porque você não tem tantos limites. E na nossa categoria, na Fórmula Indy, você limita até pelo fato de custo, e por isso que acaba criando uma competitividade muito grande. Quer dizer, depende do craque. Quer dizer, a bola é a mesma, o campo é o mesmo, é tudo igual. É verdade, o conjunto. Você tem que ter uma dinâmica muito importante. Na Fórmula 1, hoje a diferença não está nem entre pilotos nem entre equipes, está entre pneus, não é isso? Hoje eles mudaram um pouco o sistema de corrida, jogando colocando um pneu um pouco mais, que desgasta mais, um pneu que dura mais, o que, para te falar a verdade, tornou a categoria até um pouco mais dinâmica, vamos dizer assim. Para nós, a gente também tem o pneu macio e o pneu mais duro, só que, como eu disse, nós temos bandeiras amarelas, nós temos a economiza combustível, também não precisa economizar combustível, tem gente que arrisca um pouco mais, então é completamente diferente a maneira da Fórmula Indy. A Fórmula Indy, um carro na Fórmula Indy, numa corrida normal, chega a quanto? 360? Na marginal nós vamos chegar mais ou menos a 305, dependendo do vento ou do vácuo que a gente pegar, mas eu acredito que a mais de 300 km por hora nós vamos chegar sim. Uma coisa que também o público parece que, em geral, né, ou no geral, não entende, é essa economia de combustível. O combustível que é colocado naquele tanque é igual para todo mundo. É verdade. Quantos litros são? É por isso que tem. Vamos economizar agora, não sei o quê. É por isso? Nós temos 22 galões. Agora vocês têm que me ajudar aí a fazer as contas. Fazer a conta, galões? 22 galões. Vai fazendo a 22 vezes 85 litros, mais ou menos. Então é isso aí. E basicamente o consumo de combustível tem as famosas janelas, né, que eles dizem que quando você para durante, são 2 ou 3 pitstops durante uma corrida, a não ser Indianápolis, que são 500 milhas. Né? É diferente. E às vezes, quando você economiza o combustível, você gasta praticamente, parando nos boxes, entre 25 a 30 segundos parando no box para abastecer. Então, se você consegue economizar evitando esses 30 segundos, você tem que ser muito rápido em comparado a um outro piloto para poder fazer essa diferença. Por isso que, às vezes, as estratégias funcionam nesse sentido. Mas o piloto tem que ter a capacidade, e um carro bom também, para manter um ritmo rápido, para poder ter essa distância, porque senão, obviamente, o que tem acontecido ultimamente agora, talvez nem tanto a economia de combustível está sendo a melhor estratégia. Agora,
andar mais rápido está parecendo que é a estratégia mais viável. Hélio, a gente fica tentando aqui entrar no carro para sentir o que o Hélio sente. Mas, por exemplo, numa pista oval, você só vira para a esquerda, né? Naturalmente. Isso aí deve exigir um preparo físico específico, né? E extraordinário. Eu imagino que deve ser isso. Aqui em São Paulo já é mista, para a esquerda e para a direita. Como é que você lida com esse tipo de coisa? Como é que você treina? Excelente pergunta, porque o circuito oval, ele é como se fosse um carpete, vamos dizer assim, é super macio, o nível é completamente diferente, como se fosse um circuito de rua. Você tem que guiar de uma maneira muito mais suave, justamente para você não perder velocidade, porque às vezes você tenta ser um pouco mais agressivo, o que acontece? Você vai acabar perdendo durante a curva, você está amarrando o carro e isso você perde velocidade. Agora, num circuito de rua, as variáveis são incríveis, você tem as ondulações da pista, você tem bueiro, você tem buraco, e você tem que ir muito mais agressivo para poder cortar um pouquinho aquela curva e ganhar tempo. Então são situações completamente diferentes. No oval é muito mais mental, porque as curvas são muito parecidas, você tem que estar muito mais tranquilo. Você reduz velocidade ali na curva? Reduz bastante? Não. E num circuito oval, praticamente você tem que manter a média muito mais alta. Ao contrário do que um circuito de rua. No circuito de rua você tem que chegar na freada, arriscar, frear mais dentro possível, parar o carro para poder sair o mais rápido possível. É onde você vai conseguir a volta mais rápida e, obviamente, ser o mais rápido durante a volta. É onde vai fazer a diferença. É onde faz a diferença. Agora, vocês estão submetidos ali dentro daquele... Porque o carro tem um aerofólio atrás, tem aerofólio na frente, ele tem uma aderência à pista muito maior, quer dizer... Numa curva, por exemplo, você sofre a ação de uma força centrífuga muito maior do que de um motorista normal. É verdade. Como é que vocês se preparam? Você sabe qual é a dimensão dessas forças? Quantas vezes a força de gravidade atua? Chega de 4 a 6. Ou seja, é a mesma coisa que um piloto de caça. É verdade. Ou de acrobacia. E já teve situações de ter que cancelar uma corrida, pelo menos, no Texas, porque a gente estava ultrapassando esse limite. Então, quer dizer, nós estávamos ultrapassando o limite do corpo, e as pessoas estavam começando a ficar tontas, e isso poderia ocasionar a pessoa desmaiar, um piloto desmaiar, e acontecer um acidente. Porque, só para que as pessoas entendam, quando vocês estão numa curva daquela, a circulação sanguínea fica completamente alterada, não é isso? É verdade. O sangue tende a ir para o lado do corpo que está de fora da curva. No caça, por exemplo, o sangue sai, é onde você acaba desmaiando, porque o sangue desce, né? No nosso é lateral. Mas, justamente, por 2 ou 3 segundos que a gente chega a atingir esse tipo de nível. Numa corrida, até chegar aquele momento em que o Luciano, com a voz que Deus lhe deu, né, grita, ganhou, até chegar ali, as possibilidades de acidente, não estou me referindo a acidente físico, não, é acidente de percurso mesmo, alguma coisa que não funciona numa curva, o carro que falha em alguma coisa. Essas possibilidades são grandes. Quer dizer, o acaso na corrida, ele é uma perspectiva constante ou raramente acontece? Não, em corrida a gente fala, só acaba na bandeirada mesmo, né? E muitas vezes muitos pilotos, um exemplo em Indianápolis, né, tiveram situações, o próprio Michael Andretti, né, liderou várias vezes a corrida em Indianápolis, faltando 10 voltas, praticamente é o fim da corrida, né? O carro tem um problema mecânico, se não é o motor, é o pneu que fura, enfim, e vai entender, não tem explicação, isso são os mistérios, vamos dizer assim, de corrida, mas faz parte, é um esporte que não somente individual, porque o piloto está levando o carro, mas também um esporte de equipe, porque se você não tiver um bom pit stop, se você não tiver um bom acerto, você não vai conseguir carregar o carro até a linha de chegada e bem. Então, é um conjunto realmente que faz a diferença. Por falar em conjunto que faz a diferença, tem uma história incrível do Emerson Fittipaldi, né? Quando o Emerson era campeão mundial na Fórmula 1, ele foi convidado para andar em Indianápolis. E ele foi andar. Depois que ele saiu do carro, ele falou, nunca mais voltarei a andar aqui. Ele se assustou com aqueles muros todos, aquele negócio todo. Depois voltou na Fórmula Indy, foi campeão, ganhou lá naquela famosa prova com o Al Unser Jr. que bateu e tudo mais. Mas o oval,
é uma coisa que o brasileiro não estava acostumado. E a Bandeirantes foi a emissora que trouxe para o Brasil o oval, a Fórmula Indy e tudo mais. E havia naquela época um tabu dizendo que o piloto que andava bem no oval não andava bem no circuito misto e vice-versa. Hoje, por exemplo, não existe mais isso, todos os pilotos sabem andar nos dois circuitos. Bom, tem piloto que se sente mais confortável, talvez, em circuito misto do que no oval, porque no oval, como eu disse, essa diferença de ser um pouco mais suave, às vezes atrapalha aquele piloto que tem uma facilidade de ser mais agressivo no circuito misto, né? Mas eu acredito que o nível aumentou tanto, hoje nós temos grandes pilotos na Fórmula Indy que está tão próximo essa competitividade que eu acredito que é muito difícil o cara falar, puxa, eu não consigo ir bem no circuito oval. Exato, eu acho que hoje mudou muito. O carro, por ser um carro muito parecido, todo mundo tem um carro muito parecido, então o acerto praticamente é básico. E aí sim, no oval a experiência conta muito, porque é um circuito muito mais rápido, o risco, a margem de erro é muito menor. Então, praticamente, na época, 10 anos atrás, vamos dizer assim, a gente não tinha nem... O muro era de concreto. Hoje, nós temos uma proteção, não que o muro seja macio. Ele ainda é muito duro, para te falar a verdade, mas ele tem uma camada dupla, uma de ferro e outra de concreto. Então, quer dizer, quando o carro bate, ele tem amortece essa batida. Então, antigamente... era muito seca essa batida e onde o piloto acabava se machucando. Hoje diminuiu muito por esse fator de segurança. E você, desculpa, e você gosta mais do circuito de rua, né, os mistos ou oval? Não tem preferência? O que eu ganhar, eu estou contente. Mas olha, a respeito da velocidade, o Luciano chegou a narrar corrida e os carros chegavam a 400 km. Eles quase voavam. Quase voavam. Né? Hoje tem uma limitação a isso. Quer dizer, como é que é essa limitação e o que significa isso numa corrida? Eu acho que tudo em volta ao custo, né? E também advogados, vamos dizer assim, porque a pista de Indianápolis, como estava atingindo quase mais de 400 km por hora, o pessoal preferiu amenizar essa situação porque estava passando um pouco do limite. Então, mudou muito. Como eu disse, hoje você mantém a velocidade na curva, o que quando acontece algum inesperado, alguma emergência, alguma coisa que de repente o vento que foi mais forte e o piloto perde um pouco o controle, você está praticamente acima de 320 km por hora na curva e aí a pancada dói. Aí você... não é muito confortável. Nós temos aqui o depoimento de um jornalista que conhece a sua história bem de perto. Vamos ver então. Bom, o Hélio Castro Neves é um daqueles caras que a gente pode falar, é definido pela emoção. Tem uma história dele, aliás, uma vez eu fui na casa dele e a mãe dele me mostrou um vídeo que foi gravado quando essa geração de pilotos tinha mais ou menos 12, 13 anos de idade. E a situação era a seguinte, estava havendo um briefing de pilotos, que é uma reunião dos comissários técnicos com os pilotos, para os comissários explicarem para os pilotos, para os pilotinhos, o que eles iam fazer durante aquela corrida, como é que ia ser o procedimento. Então a gente tem 3 pilotos ali naquele vídeo que demonstram exatamente quem eles são hoje. Então o que aconteceu? Enquanto o diretor de prova falava, Felipe Giafone fazia várias perguntas para querer entender o que estava acontecendo. O Tony Canaan já estava concentrado de capacete e luva e já olhando com cara de quem ia para a pista. E aí de repente a câmera começa a procurar outras pessoas e eis que aparece um garoto pulando na frente da câmera. De costas para o briefing. Quem era? O Hélio. Ou seja, um cara divertido desde criança, é assim que ele é até hoje. Bom, e aí fica uma pergunta, né? Todo mundo diz que piloto, quando tem filho, fica pelo menos 1 segundo mais lento. Eu queria saber, eu não quero saber se fica ou não fica, Hélio, porque eu tenho certeza que você vai falar que não fica. Mas eu quero saber se na hora do vamos ver, não tem momento em que você pensa na Micaela. Fala a verdade. Grande Celso, esse tem história para contar. Pois é, como vocês viram, realmente ele tem razão. É uma emoção, eu adoro o que eu faço, amo o que eu faço, mas quando eu ponho o capacete e fecho a viseira, você muda, eu pelo menos me sinto uma outra pessoa, me sinto no meu mundo, o meu controle. Agora,
Em relação a ter uma filha hoje e estar fazendo um esporte de risco, a única coisa que mudou, para te falar a verdade, foi a logística de viagem, que antes era 15 minutos para arrumar a mala, agora eu tenho uns 45 minutos, uma hora, que aí tem que pensar na mala da filha, o que é a roupa. Em relação ao trabalho, é como vocês. Ela viaja com você? Ela vai? Ela vai junto para as corridas também. A maioria das corridas ela está participando também. A única coisa que muda é como vocês aqui. Vocês estão fazendo trabalho, o pessoal está pensando na melhor oportunidade, ou as perguntas que vão fazer. Nós, é a mesma situação. Meu foco está na corrida, pensando o que eu posso melhorar para um segundo a mais, ou a curva que eu tenho que entrar de uma maneira diferente para poder ter a performance que eu quero. Então, praticamente, a parte pessoal está totalmente de lado. Então, se vai entrar numa dividida, eu não estou pensando, eu vou falar, se esse cara não tirar o pé, eu também não vou tirar. Vamos ver quem vai chegar, mas também tem a parte da inteligência. Bom, é melhor eu terminar uma corrida com vários pontos do que terminar no muro ou sem ponto nenhum. Então, mas eu acho que isso é mais a parte da experiência falando e não... Pois é, mas é a autopreservação. Há um momento em que você tem que tirar o pé. Não sei, você fala, aqui já cheguei no meu limite, Sim. O outro ainda não. Aí como é que faz? Mas você vai testar. Nessa corrida de Long Beach eu fui empurrando o cara, pressionando, tanto que quando eu freiei ele passou reto. Então eu consegui fazer a curva, ele não, ele passou. Então essa situação não é questão de ser agressivo, é questão de ser inteligente, né? De você pensar numa situação para poder sobressair melhor. Mas em relação à parte pessoal, agora acho não, que mas quando eu você tenho põe o pergunta, capacete, vou retomar você a pergunta dele, que era o seguinte: você depois que foi pai, ficou mais cauteloso? Isso leva necessariamente a um eu atraso? não acho que foi o fator de ser pai. Eu acho que foi o fator de tantas vezes dar no muro, você fala, pô, aprendeu agora que ali não é o limite, né? Então é a questão da experiência. Por falar nisso, esse grande prêmio em São Paulo, nas ruas de São Paulo, né, no Inhambi, ele já teve vários problemas com aquele S logo depois da largada. Eu que o diga. Você pode falar. Eu que diga. Você acha que... Eu não entendo, porque eu sei que tem um briefing dos pilotos antes, mas ninguém toca na cabeça essa inteligência de saber. Não adianta eu tentar passar agora, se eu depois tenho 90 e tantas voltas para passar. Isso não acontece? Acontece demais. E né? obviamente, os pilotos mais jovens, é natural, você quer... passar. Uma vez eu estava vendo uma matéria de um outro piloto, ele falou, poxa, eu estava chegando no Castro Neves, quer dizer, você se torna um ponto de referência que fala, pô, se eu passar, eu estou indo bem. E você fala, calma, de repente, a minha estratégia é completamente diferente. O S do Samba, para te falar a verdade, o design que eles fizeram da curva, é um funil praticamente, porque você chega na reta do samba, do sambódromo, e quando você vai entrar na curva, praticamente passa um carro, não tem como passar meio carro. E esse é o problema, que a gente acha que uma janelinha, uma oportunidade vai caber o carro, e não cabe. E como a zebra é muito alta, acaba tendo esse problema. Então, é questão de... Eu acho que esse ano eles estão fazendo uma modificação, estão alargando um pouquinho. Alargaram. O funil ficou menos estreito. O funil agora... Mas é funil ainda. Ainda é um funil, não deixou Você de tem ser. razão, Luciano, ainda é um funil. É um funil mais largo, mas é um funil. Mas pelo menos, espero que dê pelo menos para passar, ou dê uma oportunidade de dar pro piloto, uma escolha do piloto. Não, então vai, porque senão vai bater. Mas acontece isso muito e nunca vai deixar de acontecer. Acho que tem os pilotos que arriscam realmente para ver quem vai tirar o pé ou não. E tem os mais afoitos, geralmente os mais novos, né? Palavra correta, o afoito. Isso Mas pode atrapalhar o você pega um sujeito desse que tem pouca experiência e está afoito por isso, você deixa o cara passar para não sair da corrida ou você vai afundar o pé no acelerador? Você vê, o ano passado, o Takuma, a gente falando que ele venceu a última prova, ele passou por dentro, eu e o Dario Franchitti, numa freada só. Porque da maneira que ele veio, não vai fazer a curva, vai bater. Ele fez a curva, conseguiu fazer a curva. Nessa situação, o que aconteceu? A gente perdeu a posição, mas foi uma arriscada que ele deu que poderia dar muito mal
E muitas vezes que ele fez isso, ele se deu muito mal. Então, às vezes, e ele chega aí em segundo lugar, né? Ele está com 93 pontos, você com 99. Agora a gente já não pode pensar dessa maneira. Agora a gente já tem que falar, então o cara já é um cara que está competindo pelo campeonato, então você tem que tratar de uma maneira diferente. Mas, Hélio, você não falou do seu treinamento físico. Perdão. Hoje eu estou usando diferente. Eu acho que aqui no Brasil o pessoal já está mais conhecido com o que chama um crossfit, que você usa o peso do seu corpo mesmo, mas com uma repetição maior, com uma intensidade muito maior. Então, você leva o nível cardíaco de um nível muito alto, mas num espaço muito curto. E tá me ajudando muito nesse sentido, porque não é aquela questão de vai correr 12, sei lá, quilômetros, depois vai levantar peso. Eu estou variando isso pelo fato de ficar muito mais dinâmico, e isso está me ajudando muito dentro das corridas. Agora, e a sua outra atividade física, vamos dizer assim, a dança, como é que ela colabora? Aliás, a propósito disso, eu tenho aqui uma pergunta do nosso colega aqui, do repórter Antônio Petrin, que nós vamos exibir agora para você, sobre essa habilidade com pés e mãos. Grande Hélio Castro Neves, um grande abraço. Eu, como já perguntei tudo que podia ser perguntado para você nesses últimos anos dentro da pista, sobre assuntos técnicos até, eu queria sair um pouco da condição de piloto e falar sobre uma outra conquista que você teve, também excepcional, que foi a vitória no concurso Dança das Estrelas nos Estados Unidos em 2007, onde você teve um desempenho absolutamente fantástico para um piloto de corrida. Eu queria saber como é que você se preparou para chegar nesse nível de perfeição e se foi um desafio maior até do que ganhar uma prova das 500 milhas de Indianápolis. E aí, Fred Astaire? Gostei, valeu. Realmente... A Julianne Hough parece que terminou o noivado, né? A Julianne Hough terminou o noivado dela com o Ryan Seacrest depois desse prêmio. Não. Coincidência. Pois é. Ele não gostou, o noivo não gostou. Ele já falou aqui esse programa que a mulher dele é uma colombiana, é brava. Eu fico caladinho, não falo nada, enfim. Mas foi um exercício físico muito grande para aqueles que querem ter um condicionamento físico. Dançar é a melhor maneira, porque realmente totalmente diferente do que eu esperava. Não imaginava de ter feito o que eu fiz, para te falar a verdade, mas a minha parceira, que foi a Julianne Hough, fez É impressionante os detalhes, e muito parecido com corrida, acredite ou não, porque detalhes que a gente não vê, e eles sabem o que faz a diferença, é que nem corrida, às vezes não sabe que um grau de asa melhora, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Então eram detalhes que ela me ensinou que realmente eu nunca mais vou esquecer, que fez diferença na televisão. Mas eles são atletas incríveis, aliás, o maior respeito para os dançarinos, porque para você aguentar 6 a 8 horas por dia ensinando gente que não sabe dançar, que no meu caso é um talento incrível. Então eu realmente me diverti muito. E hoje, acredite ou não,
a maioria das pessoas me conhece como o dançarino que pilota carro de corrida. Agora, Hélio, é muito bacana. Eu relaciono essas 3 vitórias suas e acho que aí tem um aspecto dramático que eu queria que você falasse a respeito. Primeiro foi o seguinte, começou o seu processo em 2005. Esse concurso foi em 2007. Correto. Você estava, portanto, sob o impacto e sob a corrosão, digamos, moral até daquele processo, porque nos Estados Unidos, 9 entre 10 acusados são condenados. É verdade. Então você ganhou aquilo. 94% dos acusados são, Exatamente. já então, são condenados. Você ganhou aquele processo. É verdade. Foi uma vitória extraordinária. Em 2007, 2 anos antes, no meio do período do processo, você ganhou o concurso de dança. 35 dias ou 38 dias depois que terminou o processo, você ganhou as 500 milhas. Então são 3 vitórias, mas que eu acho que cria aí um conjunto altamente dramático. Eu queria saber como é que você atravessou isso. Foi muito difícil, inclusive eu escrevi até um livro, O Caminho da Vitória, justamente explicando as ferramentas que eu usei para poder ultrapassar esses momentos de dificuldades, porque foi realmente foi muito complicado você falar de um assunto que praticamente era nem inglês, para mim, literalmente era o assunto, era um assunto que, se mesmo fosse na língua portuguesa que eu falo, eu não entendia. Por isso que você contrata advogado, você contrata pessoas capacitadas, profissionais, para tomar conta desse assunto. Deixa eu pedir um favor a você. Vamos relembrar um pouquinho a história desse processo, porque esse é um capítulo importante da sua vida. Como é que foi que começou esse assunto e como é que você se sentiu como réu de um processo de uma execução fiscal nos Estados Unidos? Isso foi um processo anteriormente que dessa história foram criadas ao momento, a gente não sabe como veio e como aconteceu, para te falar a verdade, porque eu acredito muito pelo fato de ter participado do concurso de danças, que como deu a atenção, né, em relação ao público, eu acredito que isso foi que despertou um interesse do governo americano para usar como exemplo. O que podemos fazer para usar como exemplo. E outros pilotos, o meu advogado, o advogado de outros pilotos, faziam a mesma coisa do que ele estava fazendo, que eram maneiras de você, do meu modo de entender, uma aposentadoria. Justamente por nós termos um esporte de risco, então era uma maneira de você se aposentar sem ter um problema maior, porque a gente não paga a Social Security, né? Não sei como fala a Social Security aqui. A Previdência. Isso. Pelo fato de ser um esporte de risco. Enfim, e eu acredito que tudo isso, da maneira que eles viram, foram de uma maneira... Imagine uma janela de uma casa e ela está suja. É só você limpar que a janela você vê de uma maneira transparente. E estava transparente, só que eles não estavam a fim de limpar essa janela. Eles queriam ver de uma maneira, uma história completamente diferente. E foi por isso que a gente teve que mostrar, provar de todas as situações. Então, e eu não sabia de nada, porque quando você está num esporte que... se você falasse de mola, de asa, de aerodinâmica, motor, essas coisas, eu ia conversar com você. Mas a contabilidade lá não era com você. Então, eu não sabia o que estava acontecendo. As pessoas perguntavam as coisas para mim. Eu falei, eu não sei, pergunta para o advogado. Mas ele também está sendo acusado. Eu falei, bom, então eu não sei o que eu faço. Então o problema é dele. Enfim, graças a Deus, a gente mostrou dessa maneira, convenceu o jurado que do jeito que eles estavam querendo colocar, ficou tão confuso. E foi um baque muito grande, principalmente quando você recebe na corte, o cara fala, o governo dos Estados Unidos contra Hélio Castro Neves, você fala, o governo dos Estados Unidos? Meu, que filme é esse? Então foi muito difícil. Mas 4 anos, né? Durou 4 anos. Durou 4 anos, durou até mais. Essa angústia. Foram 8 meses de preparação nesse sentido, mas o maior advogado foi o cara lá de cima, foi Deus, porque ele mostrou todas as evidências de todas as maneiras
e viu E você foi absolvido por unanimidade. não teve dúvida nesse sentido. E um mês depois você estava lá nas 500 milhas, né, Luciano? Essa foi uma confirmação. E tem um detalhe muito importante, passou ali a sua chegada, eu estava com a voz embargada, porque eu torci muito por você, e a gente que te conhece mais pessoalmente, o Brasil inteiro estava com você, mas eu fiquei muito emocionado, porque foi uma vitória que nunca mais, tanto é que você citou, né? Nossa. Não é só ganhar as 500 milhas, é a vitória do homem, é a vitória da cabeça, é a vitória da família, é a vitória de um brasileiro perante o governo dos Estados Unidos. Não, poxa. E quando me falavam que, eu nem sabia, quando me falavam, poxa, 94% de quem é acusado do governo americano... Fica lá. Fica lá, meu Deus. Agora, o governo americano, Acabou, né? esse titã que estava guerreando contra você, pediu desculpa depois pelas acusações infundadas? Engraçado que depois da vitória... pela prisão também, chegou a ser preso. Não, e não foi só em relação à algema, mas foi também nos pés, foi... Não, olha, eu escrevi tudo no livro justamente para que... primeiro foi uma maneira de eu tirar, sabe, para não guardar nenhuma mágoa, para deixar... A cicatriz já foi feita, tá ali, não vai mudar, não vai sumir. Mas eu queria justamente esquecer tudo isso, deixar isso para as pessoas que necessitam, talvez, de uma ajuda para ver o caminho. Então, eu fiz isso. Agora, para mim, o meu advogado ligou para o promotor, depois da corrida de Indianápolis, ele falou, e você assistiu a corrida? Aí o promotor, não assisti, mas eu fiquei sabendo que ele venceu. Então, ele é muito bom no que ele faz. E ficou por aí. E ficou por aí. Mas graças a Deus agora é só continuar cada vez mais aí nas corridas. E como é que você teve cabeça para enfrentar isso tudo e ao mesmo tempo se preparar para vencer aquela corrida? O automobilismo para mim é o ar que eu respiro. E toda vez que eu estava no carro de corrida, praticamente como eu disse, é o meu mundo. É onde, quando eu coloco o capacete, é onde eu me sinto seguro, onde eu me sinto com controle, onde eu me sinto bem. Então, praticamente toda essa situação é onde eu me sentia confortável, eu estava ali no meu mundo. E fora dali eu me sentia inseguro. Então, talvez, voltando às pistas, logo depois de todo esse acontecido, foi a melhor coisa que pôde acontecer na minha vida. E participar desse concurso tão badalado, né, esse concurso de dança em pleno processo, os advogados seus, o que acham? Não tiveram dúvidas sobre isso? Bom, como eu tive um time de advogados e estava 50% achava que eu devia ir e outros 50% achava que ia chamar muita atenção. Mas para aqueles, falavam, você tem que mostrar quem você é. Você tem que ir para as pessoas verem quem você é. Porque, obviamente, quando o governo vai pintar uma maneira, ele não vai pintar uma maneira que você é essa pessoa, ele vai pintar da maneira pior possível. Então, vai nesse programa, mostre, seja como você é, que aí você vai ver que o pessoal vai ver que não tem, vai ser difícil eles colocarem essa história desse cara que eles estão construindo para a vida real. Mas o modo como você se comportou ali no palco mostra que você estava com a cabeça muito boa, porque não é possível. Uma loira daquela, gente, eu ia estar pensando em outra coisa. Mas em algum momento você pensou que aquilo ali poderia te tirar das pistas. É natural, a gente tem que ser realista, né? Mas como eu tive um carinho muito grande dos fãs, não só dos fãs americanos, mas dos fãs brasileiros também, e a minha família. Eu acredito que a arma fundamental para me manter tranquilo foi a minha família. A gente se uniu muito e a força espiritual, que isso a gente nunca deve faltar. Por isso que o Luciano botou mais 30% da emoção dele naquela chegada ali, né, Luciano? Esse anel no seu dedo aí, esse anel, eu queria que você mostrasse. Esse anel é daquela prova? Esse anel da última prova. Só 9 pilotos no mundo têm esse anel. Exatamente,
Esperamos, ainda temos muitos dedos aqui, esperamos completar. É legal, esse anel é muitíssimo cobiçado, é o sonho, o desejo de todo piloto dessa categoria. As pessoas, talvez, muita gente não conhece, acha que, pô, esse cara é bicheiro, alguma coisa assim, o que está acontecendo? Mas quando o pessoal vê a bandeirinha quadriculada, eles associam com e essa prova. Mas esse anel é de tricampeão? Tricampeão. De tricampeão. Então são só 9 pilotos no mundo que tem. Exatamente. Na história da humanidade, inclusive, né? É verdade. Agora, eu tinha perguntado para você se o promotor pediu desculpa, né, se o representante do Estado americano, você falou que ele ligou para falar, não, ele faz bem o que ele faz, mas desculpa mesmo nada. Não. Nem ligou, ele foi telefonado. É verdade, não. O sujeito que te colocou na mesma condição do Al Capone, no passado. Praticamente. Não, isso eu coloquei no livro também, ele olhava para mim e falava, esse cara é criminoso, esse cara é ganancioso, esse cara... Eu olhava para ele e falei, mas você nem me conhece, cara. Que é isso? Que é esse cara? E isso foi até que eu tive uma corrida para a Austrália, que eu tive que ir para pegar meu passaporte. E o juiz, que era um juiz diferente, falava, olha, Hélio, eu sei que você é um piloto profissional, tanto é que quando você foi indiciado, no dia seguinte você foi para uma corrida e venceu. Foi uma 12 horas de Petit Le Mans que tinha em Atlanta. Então eu entendo que esse promotor, ele está fazendo o papel dele, mas você sabe que se você sair do país e não voltar mais, a gente vai atrás de você. Eu falei, não, juiz, isso não tem problema, mas então vá, sem problema, que eu sei que você vai fazer uma outra boa performance. Então isso me mostrou de uma maneira que era muito complicado o que eles queriam, mas o incerto era possível também. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial e voltamos já para continuar entrevistando aqui o Elinho. Até já. Nós estamos de volta com o Canal Livre, que esta noite recebe o líder da Fórmula Indy desta temporada, o piloto brasileiro Hélio Castro Neves. Luciano, quer começar o bloco? Vamos começar, uma honra. Diga uma coisa, Hélio, você, voltar um pouquinho, você também teve um patrocínio, né? Quer dizer, a família foi uma família que depositou em você todas as fichas, né? Teu pai depositou tanta ficha que se complicou um pouquinho comercialmente, é verdade isso daí? É verdade. Praticamente a empresa fechou, né? A Corpal, na época, que era a empresa que me patrocinou por muito tempo durante a minha carreira, fechou pelo fato de meu pai não só estar dando muita atenção para a minha carreira, mas também investindo muito. Pegou empréstimo no banco, ele praticamente vendeu as propriedades que ele tinha construído no começo, vendeu para pagar as contas, e isso foi indo. Realmente, hoje, e eu falava para ele, né, depois que ele fez isso, pai, por que você fez isso, né? Você arriscou praticamente tudo. Ele falou, olha, quando você tem um filho, o amor pelo filho é muito grande, você vai e faz. Eu tenho uma filha, não sei se eu faria tudo o que ele fez. Isso foi em 96, né, se não me engano. Eu comecei em 87, né? Não, mas quando seu pai e sua família perdeu tudo ali, foi em 96. Foi em 96, correto. Exatamente. E você parece que deu um telefonema dizendo que estava pensando em largar tudo. É verdade. Foi justamente uma época que eu estava enfrentando na Indy Lights, que eu estava indo muito mal. Estava batendo, estava tendo problemas na pista, e eu falei, de repente, não é isso não é para mim. De repente, a gente chegou num ponto que tem que ter um limite e parar. E foi aonde eu liguei normalmente o pai insiste, né? Meu pai nunca foi uma dessas pessoas de insistir. Pelo contrário, eles sempre me deram a opção. E quando eu liguei, falei com a minha mãe falou, não, agora não. Agora é a hora de você lutar. Seria o contrário, exatamente. É o contrário. Agora que você tem que provar que você é forte para passar esses obstáculos. Então eu achei, foi muito importante as palavras da minha mãe naquela época, porque ela, não só eu voltei para o Brasil, eles me encheram de carinho, de amor, me deram aquele suporte, recarregaram a minha bateria. Quando eu voltei, acredite ou não, eu comecei a vencer novamente e a coisa foi melhor. Há
um conceito aí no meio de vocês. Dizem que o piloto tem uma atitude, né? Uma atitude de campeão, assim, é Schumacher, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, o Senna, essa coisa toda. Mas você falou que houve um momento de transição na sua vida. Aliás, tem outros que têm atitude, por exemplo, Rubinho Barrichello, tem outro tipo de atitude. Mas como é que é sair de uma situação como essa que você se referiu agora? Você era um problema na pista, batia demais, essa coisa toda, para essa outra atitude, que é a atitude de passar a liderar provas, vencer corridas e tudo mais. Para nós, acho que em qualquer tipo de profissão, né? Não somente piloto, mas em qualquer tipo de profissão, você tem aquele momento você tem que virar a chave. Um salto, assim, momento você do salto. tem que dar uma... e às vezes tem ferramentas para você usar isso, e cada um tem o seu tipo, se cantar no chuveiro, eu vou dizer um exemplo bobo, mas você tem que encontrar uma forma que você se sinta confortável. Eu, no momento, naquela época, eu lembro que eu tinha um elástico no pulso, aqueles elásticos normal mesmo, e toda vez que eu pensava, será que essa mudança no carro vai ser boa? Ao invés de eu pensar dessa maneira, eu tive que treinar a minha mente a parar de pensar dessa maneira. Então, o que eu fazia? Eu puxava esse elástico da maneira mais forte possível, dava aquela beliscada. Que da próxima vez eu não ia pensar se a mudança que eu ia fazer no carro ia ser boa, e se ia funcionar ou não. Eu já ia pensar no elástico. Eu já parava de pensar praticamente na parte negativa. Então, para mim, foi uma das maneiras. Hoje eu já não preciso mais. Às vezes eu ponho o elástico lá para dar uma. Opa, vamos lá, treinar de novo. Mas há momentos que cada um tem formas de encontrar essa parte. E foi uma dessas maneiras que eu encontrei que consegui mudar esse lado da parte ruim para a parte positiva. E a autoconfiança aí, importantíssimo. Né? Você tem que ser confiante, você tem que confiar em você. Você vai escutar em qualquer tipo de profissão? Não, essa maneira não é a correta, você tem que fazer dessa maneira. Eu acho que escutar é importante, mas acreditar em você é mais importante ainda. Você não pode deixar que as outras pessoas, se você não queira satisfazer o desejo das outras pessoas, primeiro você tem que, eu acredito que essa é a maneira correta, e seguir adiante. E vai em frente. Né? E vai em frente. Claro. Hélio, você chegou a testar um carro da Fórmula 1? Cheguei. E parece que você saiu muito bem no carro da Toyota, mas no fim da história parece que a vaga já estava meio acochambrada ali, já estava combinada. Como é que foi aquilo? Te passaram para trás ali? Olha, a Fórmula 1, o carro, vou ser sincero, o carro é fantástico. Pelo fato da tecnologia e não ter limites em termos de regras, né, eu adorei. Mas em relação à política, eu vou ser sincero, foi uma coisa que eu não esperava. E quando eu testei inclusive pela Toyota, que hoje nem está mais na categoria. Você foi aplaudido pelos mecânicos? Eu parei no carro, no teste, eu não conhecia a pista, e eu fui andando, inclusive meu pai participou desse teste. Quando eu parei, como o teste foi tão bom, o recorde da pista, eu estava me aproximando cada vez mais, os mecânicos começaram a aplaudir, cara, e a única vez que eu vi isso foi aqui no Brasil, uma vez, na Fórmula 3, na equipe do Amir, que a gente quebrou o recorde da pista. Então, eu percebi, eu falei, poxa, isso é fantástico. Só quando eu desci do carro, eles falaram, olha, a vaga já está preenchida. Eu falei, mas peraí. Obrigado. Obrigado por nada. O que eu vim fazer aqui, então? Não, a gente vai te dar uma oportunidade de andar no carro. Eu falei, não, mas peraí, mas quem que preencheu a vaga? E na época, foi o Cristiano da Mata. E eu lembro muito bem, eu falei, mas ontem não tinha nada, e ele assinou hoje. Então eu percebi, e fiquei depois até, da minha parte, fiquei contente, porque eu não ia deixar uma grande equipe, que era a equipe Penske, para ir por uma coisa incerta. E para o Cristiano, na época eu falei, puxa vida, é um piloto talentoso, não sei o que vai acontecer. Deu 1 ano e meio, tiraram ele, e acabou, praticamente não é que acabou a carreira, mas deu um break. Então, na Fórmula 1, não é o talento, é quem você conhece, é o talento de quem você conhece. Essa é a realidade. Bom, vamos fazer mais um intervalo rápido, a gente volta já para continuar a entrevista com ele. Até já, então.
Nós estamos de volta para o último bloco do Canal Livre, que esta noite recebe o piloto da Fórmula Indy, Hélio Castro Neves, a nossa esperança de vitória esse ano, né, Luciano? É verdade, é uma pena estar terminando o programa, porque o Hélio a gente passaria aqui, né, a madrugada todinha. Então, Hélio, vamos falar da corrida de São Paulo, né? Eu acho que a gente tem que valorizar todo o esforço, né, de todo mundo para que o Grande Prêmio seja realizado aqui em São Paulo. Como é que os pilotos comentam São Paulo e se nós vamos quebrar o Will Power dessa vez? Vamos prender ele numa cadeira. Pois é, Luciano, você está completamente correto. A Prefeitura, a Bandeirantes, os promotores, a cada ano a pista se torna melhor. E os pilotos, o comentário dos pilotos é que o layout dessa pista, o design dessa pista, é exemplo para outras pistas de circuito de rua. Então, a marginal, só de ter essa reta, a maior reta que nós temos. É a maior reta. E é o que a gente pede. Poxa, por quê? Porque dá oportunidade de ultrapassagem, dá disputa. Então, nesse sentido, hoje o circuito do AMB é um circuito exemplar para os outros circuitos de rua. E eu vou ser sincero, principalmente depois que pavimentaram o último ano, é impressionante como as outras corridas nos Estados Unidos não seguem o mesmo padrão. Isso, próprio Long Beach, né? E próprio Long Beach. Não, a gente tem um outro circuito que a gente passa no meio do trilho de trem, cara. Que isso? Não, mas é a categoria. Mas então eu vou te ser sincero, realmente aqui os pilotos adoram. O Will Power agora é um cara atípico, vamos dizer assim, é um excelente piloto, talentoso e realmente, eu até brinquei com ele, né? Ele até que fala, poxa, então vamos ver o seguinte, você ganha, eu deixo você ganhar em São Paulo e você me deixa ganhar em Anápolis. Falei, tudo bem, a primeira corrida é São Paulo, né? Depois a gente vê. A gente negocia. Como é que é o histórico dessas 3 vitórias do Will Power aqui? Realmente, não, ele talvez não, o circuito, o layout do circuito é um circuito que favorece o estilo de pilotagem dele. Então, ele se sente confortável e não só ganhou no circuito, na parte seca, mas também como na parte molhada. Então, esse ano é um cara para a gente novamente olhar, prestar atenção, que vai ser um competidor acirrado. E eu espero aí que com o pensamento positivo da torcida a gente possa quebrar ele. Você falou aí, pista seca, molhada, me lembrou a questão da chuva. Todas as vezes que eu vou na corrida, chove. E eu quero... Então você não vai. Você vai passear no oceano, fica por aqui. Eu não vou. Prometo que não vou nessa corrida. Mas o que acontece quando chove? Muda o quê? Muda os parâmetros? Muda tudo? Totalmente. Como é que é isso? Porque a aproximação de velocidade da curva é diferente. Quando você está atrás, a visibilidade é muito restrita pelo fato daquela nuvem, o spray de água. As freadas ficam muito mais escorregadias porque você tem que frear na parte que é mais que não tem tanta borracha, porque aí quando você tem um contato com a borracha do pneu, com a borracha da pista, e o óleo também, aquilo fica um pouco mais escorregadio, então você tem que procurar área limpa. Quer dizer, tem vários detalhes bem pequenininhos que fazem uma grande diferença. Agora, pode acontecer de um piloto medíocre se transformar num piloto mais competitivo na chuva e o grande piloto ficar prejudicado? Sim, pode acontecer. Pode, não, sem dúvida. Isso acontece muitas vezes. Às vezes o equipamento, a equipe, o conjunto tem um carro melhor acertado para o circuito de chuva e o piloto se sente mais confortável. Isso Agora passa. Tem certos locutores aí, não é o caso do Luciano, que pensam que piloto de corrida é pato, porque todo brasileiro quando chove é o melhor piloto do mundo. É verdade? Verdade do locutor. Eu tô dizendo. Agora, depende. Eu acho que nós, por ter tido grandes pilotos talentosos no circuito quando está molhado, então a gente também quer pensar dessa mesma maneira. Eu vi o Ayrton Senna virar um jogo, depois que começou a chover, que é um negócio inacreditável. Mas nós vimos também o Rubinho, por exemplo, ficar no esperado muitas vezes. Não, o Rubinho, vou te falar, ser sincero, na chuva ele é um grande piloto. Pato. Ele realmente ele é um pato na chuva. É que realmente é complicado você colocar todas as coisas de uma maneira na hora correta.
Mas não tem essa história mesmo de que os brasileiros têm uma vocação melhor para pilotar no seco do que depende. molhado que no seco? Eu me sinto confortável nas duas situações, então eu não acho que o brasileiro tem que ser o melhor na chuva. Elinho, nós vimos do seu lado Fred Astaire aí, você dançando, e você é também o Homem-Aranha, né, quando você sobe. Pois é, eu gostaria de ter os super poderes do Homem-Aranha. E você andou também passeando com o carro do Batman. Do Batman também. Então você... A gente tem que ser versátil, vamos dizer assim, e nisso a gente está fazendo muito bem. Mas esse Homem-Aranha nasceu, foi espontâneo? Eu ia perguntar para encerrar, né? Como é que foi? Eu ganhei a minha primeira vitória em 2000 em Detroit, era para eu ter ido para os pits, me equivoquei, fiquei emocionado, como é natural, parei no meio da pista e quando eu olhei para a minha esquerda, a galera estava comemorando. Então eu saí do carro e fui comemorar com a galera. Esse carinho alambrado, um repórter falou, poxa, você é o Homem-Aranha das pistas? Eu falei, olha, gostei do apelido, aí ficou o apelido. Bom, nosso tempo... Bom, vamos ver o Homem-Aranha na próxima corrida. Domingo que vem. É isso aí, domingo que vem agora, espero a torcida de todos vocês, como eu disse, tem uma galera, espero a gente não só continuar liderando o campeonato, mas pôr a mão na taça naquele troféu maravilhoso. Pois eu ia justamente anunciar que você ia fazer agora suas considerações finais quando você me ultrapassou pela direita. A gente não perde tempo. Bom, então nós estamos encerrando assim o nosso programa, o Canal Livre fica por aqui. A gente agradece a presença do piloto Hélio Castro Neves, desejamos a você boa sorte, porque a gente quer vibrar com o resultado lá na bancada. Para você que nos assistiu, muito obrigado pela audiência, uma ótima semana a todos e até domingo que vem. Tchau.